graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Trago aqui neste dia de hoje, neste sábado, dia 19 de outubro de 2024, trago aqui mais uma palavra para a nossa meditação através desse canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus. Eu trago aqui uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Amém. Quando nós nos convertemos, quando aceitamos o Senhor em nossas vidas, o prazer é ver todos à nossa volta ser alcançados. E a meta, todos os dias, é ver pessoas serem alcançadas, pessoas serem transformadas, serem salvas, serem libertas. Este é o propósito. E principalmente quando nós aceitamos o Senhor em nossas vidas. O nosso prazer é ver as pessoas à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos. Mas parece que quanto mais nós falamos das experiências que nós temos com Deus, parece que eles não estão nem aí, não querem ouvir. E eu trago justamente uma palavra que fala sobre essas coisas. Em Ezequiel capítulo 2, no versículo 3 até o versículo 5. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe pela sua Bíblia também. E você marque aí e faça a meditação desta palavra, pois isso aqui é poderoso. A palavra do Senhor é um manual de vida. E diz assim: assim disse o Senhor a Ezequiel: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. São filhos obstinados e rebeldes. Eu te envio a eles, para que lhes digas: assim diz o Senhor Deus. E esse povo rebelde, quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. Você vê que o Senhor, ele, quando chama Ezequiel, porque aqui é o chamado de Ezequiel, o Senhor fala para Ezequiel que está enviando ele para o povo de Israel, o seu próprio povo, o povo de Deus. E o Senhor está dizendo que está enviando ele a este povo. E o Senhor diz para Ezequiel que este povo é um povo rebelde, é um povo que tem transgredido contra a palavra de Deus. E o Senhor está enviando o profeta a essas pessoas. Imagine o profeta ser enviado a pessoas rebeldes, pessoas que não querem ouvir, pessoas que não querem saber, pessoas que fazem do jeito que bem entendem, está tudo certo, pessoas que não estão nem aí, não obedecem. E justamente para essas pessoas o profeta estava sendo enviado. E o Senhor disse: quer essas pessoas ouçam ou deixem de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio deles. Você vê que o próprio Deus envia e o próprio Senhor alerta o profeta para que ele já vá preparado. Porque sabe que mesmo ele falando, as pessoas que vão ouvir são rebeldes. Então o Senhor já alerta. Assim como também o Senhor alertou a Moisés, que quando enviou ele para falar com o faraó, disse que o faraó endureceria o coração. Mas o Senhor fez grandes coisas. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Então,
você que está ouvindo agora, que foi levantado pelo Senhor para profetizar, para pregar a palavra. Você que foi levantado por Deus para fazer algo para o reino do Senhor, para o reino de Deus. Continue fazendo o que você foi levantado para fazer. Não importa qual número de pessoas ouvirá, se uma, se duas, se 1000, se 10 mil, se 1 milhão, não importa. O mais importante é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ainda que seja uma no meio de 1 milhão. Pois o Senhor, em uma parábola, ele conta que deixa as 99 ovelhas no aprisco, em segurança, e vai à procura daquela que se perdeu. Então, continue, meu irmão e minha irmã, fazendo o que você foi levantado para fazer. Ainda que você pregue, ainda que você fale, ainda que você louve, ainda que você faça a obra de Deus, e as pessoas que estão à sua volta não estejam nem aí, continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Mantenha a sua essência. Continue fazendo o que você foi levantado para fazer. Eu só te digo isso. Continue fazendo. Ainda que muitos à sua volta não queiram ouvir, continue pregando a palavra, falando da salvação. Pois está escrito, e o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse, que quando todos ouvirem a palavra, então virá o fim. Mas antes todos serão alertados, todos serão avisados, para que naquele grande dia, muitos, quando estiverem diante do Senhor, dirão, mas eu não tive tempo. O Senhor dirá, eu enviei um homem, eu enviei uma mulher para falar com você, eu enviei um jovem, eu enviei até aquela criancinha para falar com você. Eu enviei aquela senhorinha, aquele senhorzinho, mas você não deu ouvido. É assim. Mas você não deu ouvido, porque todos serão avisados, todos serão alertados. E eu digo mais para você que ouve. Não tenha medo, não temas. Ainda que você olhe e diz, será que eu estou indo pela direção certa? Se você está fazendo aquilo que Deus te levantou para fazer, você está indo pela direção certa. Pois saiba de uma coisa, como disse o profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 11. Diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que agrada a Deus. Ela cumpre com êxito o propósito da sua missão. Então, meu irmão, minha irmã, continue pregando a palavra, continue falando de Jesus. Pois Jesus ele contou uma parábola em Marcos capítulo 4, versículo 26 até o 27. Diz assim, disse também, isso aqui quem disse foi Jesus, o reino de Deus é comparável a um homem que lança semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. Aqui o Senhor está explicando o reino de Deus para as pessoas.
e dizendo que o reino de Deus é comparado a um homem, a uma pessoa que lança a semente, que lança a palavra na terra, no coração das pessoas. E quer ela saiba ou não como isso acontece, de uma maneira quando ela não está vendo, aquela palavra que foi introduzida, aquela palavra que chegou e penetrou dentro do coração daquele que ouviu, ela vai surtir um efeito que aquele que lançou a palavra muitas das vezes não pode nem estar vendo, mas através daquela palavra que foi lançada por meio do Espírito Santo e tocou no coração daquela pessoa, aquela pessoa ela pode ser transformada, ela pode crescer e ela pode dar muitos frutos. É por isso que não devemos deixar de pregar a palavra, porque não sabemos em que terra, em que coração ela vai cair. E quando ela cai no coração quebrantado, no coração disposto a ouvir e obedecer, ela surte um grande efeito dentro dela, que a pessoa ela é transformada, pois a palavra, como a gente já dissemos, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. E a palavra ela penetra aqui dentro e ela transforma, ela liberta, pois eu já vi presencialmente isso, de lançar a palavra. E quando menos você esperar alguém falar, irmão, aquela palavra sobre o perdão surtiu um efeito, irmão, que eu consegui perdoar, eu consegui liberar o perdão e as lágrimas virem em seu rosto e a pessoa conseguir ser liberta daquilo que estava aprisionada e ela ser transformada, pois nós não sabemos na onde a palavra vai cair. Muitas das vezes olhamos, pensamos no nosso coração e dizemos, não, será que essa pessoa vai ouvir ou não? Muitas das vezes podemos se enganar com isso. E é justamente aquele que nós julgamos pela aparência que Deus pode usar grandemente. E Ele quer usar a tua vida para que você pregue a palavra para esta pessoa. Quer ela ouça, quer ela deixe de ouvir, saberá ela que um profeta esteve perto dela, esteve no meio dela. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, continue pregando a palavra de Deus, fazendo o que você foi levantado para fazer. Quer as pessoas ouçam, quer elas deixem de ouvir. Saiba mais, não é a maioria, é sempre a minoria. Pois Jesus ele disse das duas portas, entrai pela porta estreita, pois largo e espaçoso é a porta, o caminho que conduz à perdição ele é largo, e são muitos os que vão por ele, mas são poucos os que encontram, os que entram pela porta que é estreita. Foi o que disse Jesus, são poucos os que encontram. Isto é verdade, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos vão ser avisados, mas nem todos quererão saber, nem todos vão querer saber, nem todos vão querer se firmar, nem todos vão querer ouvir, entrará pelo ouvido e sairá pelo outro. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Passarão todas as coisas na terra, como disse Jesus, mas as palavras do Senhor se cumprirão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então assim deixo aqui esta palavra neste dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.